As escolas literárias. As escolas literárias consistem na divisão da literatura de uma determinada região. No Brasil, temos 11 escolas literárias e ainda existem 3 escolas europeias que não chegaram a ser presentes aqui, mas que são recorrentes nas avaliações do Enem, e por isso também trataremos delas neste vídeo. Assim, as 14 principais escolas literárias são quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, pós-modernismo, trovadorismo, humanismo e classicismo. A primeira escola literária do Brasil é chamada de quinhentismo e surge na era colonial, tendo seu início na conquista do país em 1500 e perdurando por mais de 100 anos, até o ano 1601. Ela se caracteriza por textos de caráter informativo e instrucional, considerando que dentre seus principais representantes podemos citar Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, e o padre José de Anchieta. A segunda escola literária da era colonial é denominada Barroco. Ela surge em 1601 e perdura até 1768, logo após a Reforma Protestante, que tem muita influência sobre a literatura. Tal escola é caracterizada por se dedicar aos detalhes. Ela também é marcada pelos sentimentos e angústias existenciais, o que ressalta o seu exagero e linguajar rebuscado. Dentre seus principais autores, podemos citar Gregório de Matos, que escreveu a obra Triste Bahia, e também Bento Teixeira, que escreveu o poema épico Prosopopeia. A terceira e última escola literária da era colonial é o arcadismo, que surge em 1768 e finaliza em 1808. Ela surge em um momento histórico marcado pelo Iluminismo, Revolução Francesa e, aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. Dentre suas principais características, podemos citar o apreço pela natureza e o uso de uma linguagem simples. Como representantes desta escola, podemos destacar o luso-brasileiro Santa Rita Durão, em sua obra clássica Caramuru, e ainda o autor Tomás Antônio Gonzaga, na obra Marília de Dirceu. Após a era colonial, especificamente entre os anos 1808 e 1836, o Brasil passa por uma fase de transição, que dá início a um novo período das escolas literárias, a Era Nacional, que é fortemente marcada pela autonomia, haja vista que o Brasil já havia proclamado a sua independência. A primeira escola literária dessa era é o Romantismo, que surge em 1836 e perdura até 1881. Ela se divide em 3 fases. A primeira fase é marcada pelo forte nacionalismo e o indianismo, ou seja, traz a figura do índio como um herói nacional. O autor Gonçalves Dias, na obra Canção do Exílio, representa bem essa primeira fase do romantismo. A segunda fase é caracterizada pelo egocentrismo e o pessimismo, o que fica bem evidente na obra Lira dos 20 Anos, do autor Álvares de Azevedo. Já a terceira fase é marcada pelo forte discurso de liberdade. O clássico poema intitulado O Navio Negreiro, do autor Castro Alves, representa bem essa característica.
Em seguida, temos as escolas do realismo, naturalismo e parnasianismo, que ocorreram em um mesmo período, ou seja, tiveram início em 1881 e finalizaram em 1893. O realismo é fortemente marcado pela objetividade e também aborda aspectos sociais, fazendo uso de uma linguagem bem objetiva. O autor Machado de Assis é uma das maiores expressões dos romances realistas. O naturalismo, por sua vez, possui uma linguagem menos culta e mais próxima do coloquial, sendo que geralmente levanta questões polêmicas. Um dos seus principais representantes é o autor Aloísio Azevedo. A escola do parnasianismo, por sua vez, focava na arte pela arte, ou seja, cultuava a forma, como pode ser observado nas obras de Olavo Bilac. Entre os anos 1893 e 1910, predominou no Brasil a escola literária do simbolismo, que primava pela subjetividade, espiritualidade e misticismo, na tentativa de refletir acerca do subconsciente humano. A poesia do autor Cruz e Souza exemplifica bem a escola literária simbolista. O pré-modernismo no Brasil se iniciou em 1910 e seu fim é datado de 1922. Tal escola se caracterizou por tentar promover um movimento cultural renovador, na intenção de divulgar a cultura brasileira sob fortes bases nacionais. Dentre seus principais representantes, podemos citar o autor Euclides da Cunha, especificamente em sua obra Os Sertões. Também o autor Lima Barreto, na publicação Triste Fim de Policarpo Quaresma. E ainda Graça Aranha, em sua obra intitulada Canaã. A escola literária, conhecida como modernismo, tem início em 1922 e se estende até 1945. Ela se divide em 3 fases, sendo que a primeira fase se refere a uma renovação estética, rompendo com o caráter tradicional e enfatizando o radicalismo. Um claro exemplo desta escola é a obra Libertinagem, de Manuel Bandeira. A segunda fase prioriza as temáticas nacionalistas, retratando os problemas sociais e políticos do povo brasileiro, como pode ser percebido na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Já a terceira fase consolida os ideais modernistas e prioriza as inovações linguísticas e experimentações artísticas. Uma importante representante desta etapa é Clarice Lispector. A última escola literária da era nacional é o pós-modernismo, que se iniciou em 1945 e se mantém até os dias atuais. Ela assume um caráter mais espontâneo e permite uma maior liberdade artística, bem como a pluralidade de tendências. Dentre seus principais representantes, podemos citar Ariano Suassuna, Milor Fernandes e Paulo Leminski. O trovadorismo, por sua vez, é uma escola literária da Europa, que iniciou por volta de 1189 e finalizou em meados de 1418. Ela se caracterizava principalmente pela composição de cantigas líricas e satíricas, escritas pelos chamados trovadores. Esta escola foi fortemente marcada pela interação entre a poesia e a música. A escola literária europeia, conhecida como humanismo, durou de 1418 a 1527 e foi um período intermediário entre a escola do trovadorismo e a do classicismo.
Haja vista que ela ocorreu justamente no período de mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Dentre suas principais características, podemos citar a transição entre a percepção teocêntrica para a antropocêntrica, e por isso havia uma grande valorização das ciências e da razão. Por fim, o classicismo se iniciou em 1527 e se estendeu até 1580. Dentre suas principais características, podemos citar a separação das artes, ou seja, os gêneros textuais não se misturavam. Por exemplo, a poesia lírica não poderia se confundir com a épica ou com a dramaturgia, já que cada qual tinha suas propriedades. Tal escola literária também primava pela objetividade, racionalidade e o antropocentrismo. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.